A paz do Senhor, gente, tudo bom? Estamos começando mais um Entre Irmãos aqui, podcast. Para quem nos acompanha no YouTube, por favor, vai lá, abaixa o app ou vai pelo site Web Conquista. E para você que vem da rádio, vai lá no YouTube, no Instagram. O Instagram é Entre Irmãos Podcast 22 e no YouTube é Entre Irmãos. Nós estamos com esse projeto abençoado e já tem gerado bastante testemunho. Sim, graças a Eu Deus. sou o Felipe Paz e hoje a gente tem um episódio especial e eu creio muito que Jesus vai falar com você hoje. Para quem nos acompanha, a gente sabe, durante a entrevista, vai passar na tela aqui quem nos ajuda, quem nos patrocina. Tem o Adilson Arte. Adilson é um amigo nosso que ele faz essa parte visual e ajuda nessa parte visual, nas thumbnails, na parte visual. Você que precisa de um cartaz lá para sua igreja, você que precisa de um cartaz para um evento, uma festa de criança, que seja. Ele trabalha nessa área lá. Vai lá, chama ele, abençoa, ele tem um preço bom para você. Beleza? Fala que veio do Entre Irmãos, que vai ser legal. Eu sou Felipe Paz e passo pro meu irmão aí. A paz do Senhor, muito obrigado por todos vocês aqui novamente nos acompanhando. E aquele que está pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. No canal aí tem vários vídeos para você e é só acompanhar, beleza? Hoje a gente está com um convidado especial, vai ter um testemunho muito bonito e vai edificar a sua vida. Hoje nós estamos aqui com ele, o Fabrício Gonçalves, uma bênção, aceitou estar aqui conosco, nós te agradecemos de coração, viu, querido? Por você aceitar estar aqui e se sinta em casa, tá? Fica à vontade. Amém. Pai do Senhor, Pai do seu povo Pai do de Senhor. Deus, Deus abençoe a todos nessa manhã gloriosa e que venha ser uma bênção em nome de Jesus. Com Amém. certeza, já está sendo uma benção. Fabrício, vamos começar esse bate-papo abençoado. Eu quero falar do início da sua trajetória. Você começou em um lar cristão ou você não começou em um lar cristão? Como que você veio conhecer esse mundão aí? Bom, Felipe, na minha casa não era um lar cristão, mas eu sempre me identifiquei, eu sempre tive essa essência cristã e eu sempre busquei estar nos caminhos do Senhor desde sempre. Mas, porém, eu era criança e eu acompanhava minha vizinha, né? A Sim. igreja. Então eu cresci assim dentro da igreja, vivendo dentro da igreja, mas ainda não conhecia Cristo, mas eu já tinha essa essência de Cristo. Sim, E ali eu cresci dentro da igreja, mas só que chegou um período da minha vida, né, que por mais que eu estava resistindo, né, mesmo na infância, eu não tinha um apoio, né, dentro de casa. E com isso muita coisa aconteceu, cara. E é ruim, né, Vitor? sim. A questão de a criança ou adolescente que quer ter um contato com Deus não ter alguma referência sacerdotal, um pai ou uma mãe cristã ali. Então a tendência, na maioria das vezes, é essa criança aí, ou adolescente, por um caminho que não é Cristo. Então você passou por isso. E por isso você começou a se envolver com algumas coisas do mundo. E eu quero que você conte isso pra gente. Então, Felipe, na minha infância, ela foi muito complicada, né? Certo? Dentro de casa mesmo era muita violência, né? Apanhava muito, né? Apanhar é normal, é comum, né? Mas Tem um nível, né? Do jeito que você apanhava, era não diferente. E que com isso, né? Fora da minha casa, em alguns lugares, eu passava por alguns problemas que eu guardava só comigo, que eram alguns abusos. Então você fora da minha tinha casa. isso e você acha que Dentro. pelo fato de você não ter muito apoio quando você era criança para a questão da igreja, você achava que você não ia ter o apoio também nessa questão aí do abuso e tal, para não expressar? Então, o abuso ele tem diversos tipos de abuso, né? Tem a agressão e tem aquele abuso que você não sabe que você está sendo abusado. Na minha época eu ainda não tinha essas informações que Sim. hoje a gente consegue transmitir para as crianças. Sofri alguns abusos. Cara, e eu ali, mesmo que eu sofri alguns abusos fora da minha casa, eu sempre tentei ficar dentro da igreja, né? Sim. Mesmo sendo criança. E sem o apoio dos pais, se tornava difícil. Mas só que eu cheguei aos 13 anos de idade e eu lutando já, né, com as tendências, né,
que o mundo tinha oferecido. Eu me lembro que meu pai ele me tirou da igreja. E com 13 anos de idade. E com 13 anos de idade eu recebi o batismo com o Espírito Santo, recebi alguns dons. Era uma criança, era um adolescente diferenciado, né? Eu saí da infância, né? Entrei na adolescência e eu ainda gostava muito de igreja. Sempre gostei. Sim. E recebi os dons ali com o batismo do Espírito Santo ali. E automaticamente o diabo já... na primeira oportunidade dele, ele já me tirou fora. Eu lembro que meu pai me tirou da igreja nessa época. Foi quando tudo veio de mal a pior. O que já não era bom, foi de mal a pior. Começou a desmoronar ali. Sim, porque enquanto eu estava dentro da igreja, tinha um alicerce, que era a base ali, a educação cristã. Tanto que você conseguiu chegar a algo que muitas pessoas até hoje têm dificuldade, que é o batismo pelo Espírito Santo. Então, mesmo que você era jovem, um adolescente ainda, houve um envolvimento. Fervor. Justamente tinha esse fervor do Espírito Santo. Sim. Na sua vida. Sim. E de repente, depois do batismo com o Espírito Santo, há um crescimento espiritual muito grande na vida do cristão. Sim. E na hora que você ia crescer espiritualmente, O diabo... Satanás usou seu pai e foi cortado isso. Depois disso, Sim. aí as coisas começaram a desandar. Piorou. Lembro, né, que veio a morte do meu irmão. Aí veio a morte do meu irmão, aí eu me assumi, né, homossexual. E dentro de pouco tempo, né, eu já logo me tornei transexual. Eu sei vestir roupa de mulher, né, porque... Ainda jovem? Sim, ainda jovem. Porque geralmente tinha uns 14 anos já nessa época. Eu conheci a prostituição. Com esses abusos eu fui inserido muito cedo na vida sexual. E eu não tinha noção do que era isso. Mas só que porque esses abusos ele era camuflado, né? Ele vinha com alguma coisa. Então assim, eu não era agredido, né? Então eu era abusado sexualmente e com isso foi introduzido na minha vida demônios ali que futuramente estaria me levando para outros caminhos, né, cara? E coisas que eu não entendia naquele momento ali, aqueles abusos, mas que me influenciaram mais tarde. Mais tarde eu me torno homossexual, daqui a pouco começo a fumar um cigarro, daqui a pouco começo a conhecer outras pessoas. Que a ideia de um abismo levando a outro abismo. O abismo levando... É isso mesmo. Um abismo puxando outro abismo. Então, em uma questão de pouco tempo, Tudo você aconteceu. já estava na vida do homossexualismo, você já estava se travestindo de mulher. Sim. E, rapaz... Isso aí você já tinha... Diabólico, porque 14 anos? Deus Você tinha pode um saber plano. Deus tinha um projeto, mas o diabo também tinha um plano, entendeu? Ele projetou algo para minha vida, mas o diabo tinha um plano de me tirar do foco que Deus queria para minha vida. E devido aos projetos de Deus, porque eu creio que são grandes, né? O diabo, os planos dele também eram grandes na minha vida, de me destruir principalmente, tirar a felicidade da minha família, né? Que a gente já vivia um momento muito triste, já tinha a perda do meu irmão, né? E assim, logo após essa perda só foi piorando as coisas, né? Ele morreu muito jovem, com 21 anos, se eu não me engano, 21 anos. Ele foi assassinado, né? Porque ele era usuário de drogas também. E eu falei, não, cara, eu nunca vou fazer não, porque eu já passava pelo sofrimento da minha mãe com ele. Você já sabia. Eu nunca quis me inspirar nele para levar para minha mãe o mesmo sofrimento, entendeu? Mas só que, voltando a falar aqui, eu comecei muito cedo na vida homossexual. Mas só que essa tendência sexual, homossexual foi desenvolvida, né? Eu não nasci assim. Eu não nasci dessa forma. Isso foi desenvolvido porque foi introduzido demônios no meu passado por abusos sexuais. Satanás começou a trabalhar. Sim, desde o passado ele já começou a trabalhar para poder me tirar, né, do rumo da salvação. E aí eu comecei a dar trabalho demais. E dentro disso eu tenho uma curiosidade aqui, Fabrício, que é, por exemplo, seu irmão morreu, você ainda é jovem, você se assumiu ali como homossexual.
Mas beleza, até aí, eu sou homossexual, etc. Você tem que ter contato com alguém para você começar a ter essas práticas, começar a ficar em um determinado local. Sim. Esse contato te aprofundou mais ainda nessa vida ou você não teve contato e foi possível próprio mesmo? Ponto interessante, Felipe. Por favor. Ponto interessante. O contato com pessoas que já estavam lá fez eu me aprofundar. Tudo começou com a saidinha, com um amigo aqui, daqui a pouco conheci outro amigo, daqui a pouco conheci um outro amigo. E tem diversos tipos de amigos. Tem aquele que vai, mas volta. Tem aquele que vai e fica. Tem aquele que vai não tem limite. E eu sempre fui muito de me entregar as coisas muito fácil, né? Com muita facilidade. E com isso eu me entreguei a um amigo que foi me apresentando a destruição cada vez mais. Mas eu nunca enxerguei aquilo, né? Sim. E por sinal eu gostava Pra ele- muito dele. E tem uma tendência de as amizades estão te rodeando, fazer as coisas que eles te propõem a fazer parecer normal. Ah, isso é normal, pô, isso aqui é padrão. Eu achava e que tal. era normal, mas só que quando eu me dei conta disso daí, eu já tava cafetinando, já tava traficando, vendendo droga, já tava se prostituindo. Então você estava levando o homossexualismo te levou a uma vida de Sim, eu prostituição, conheci até mesmo para ganhar a dinheiro. prostituição, porque eu já me prostituía desde a infância Sim, sem perceber. Sim. Por causa Né? daqueles abusos. Ganhando, com os abusos eu ganhava alguma coisa e não percebia que eu me prostituía ali Então, inocentemente. Meio que inconsciente isso já tinha sido inserido em você. Sim, eu costumo falar que a minha inocência foi roubada. Eu não pedi para ser introduzido nessa vida sexual. Entendeu? Me colocaram ali, né? Roubaram a minha inocência. E com isso, né, eu vim parar nesse mundo homossexual, eu fui parar nesse mundo homossexual que era só derrota, era dia após dia. E como nesse mundo homossexual, eu procurei o espiritismo, cara. Procurei o espiritismo. Você que tinha uma raiz, rapaz. Porque é questão de caminho. Satanás, É questão de caminho. Quando você sabe, quando você tem um caminho e você sai dele, você acaba procurando um outro. E tipo assim, eu com problema com muita droga, né? Conheci o cigarro, conheci a maconha, conheci a cocaína. Não satisfeito, né? Eu passei numa prisão e dentro dessa prisão eu conheci o Cristo. E quando eu retorno dessa prisão, eu já estava dominando, né, a prostituição, eu já estava dominando já o tráfico, né? E quando eu retorno dessa cadeia que eu passei, eu já voltei já fumando pedra, porque eu falei assim, não, eu provei lá dentro da cadeia lá. Nunca tem uma droga que é suficiente, né? Você vai usando Nunca por um era. tempo, depois já não... Não Nunca sei se tipo, parece que o efeito já não é tão mesmo, eu preciso de algo mais forte. É assim, dessa forma? Nunca era, funcionou assim, porque eu já estava muito compulsivo, viciado em cocaína, saí muito cedo de casa. Quando eu decidi a me transformar, né, assumir o transexualismo, né, me travesti, eu tive que sair de casa, porque meu pai me aceitava homossexual, porque quando... É até engraçado, quando eu me lancei nessa vida de homossexual, minha família pensou, pela minha família, né, pelos meus próprios parentes, conheceram muitos homossexuais bem-sucedidos, e eu falei assim, não, Fabrício agora vai ser bem-sucedido. Eles pensaram assim, não, vai ser bem-sucedido porque se tornou homossexual. Muitos pensaram dessa forma. Ninguém, e por eu sempre ser vaidoso, né, assim, ser uma criança mais inteligente, eles nunca pensaram que eu ia afundar. E Eles só pensaram no... eles pensaram que eu ia assim, tipo Você assim, ia crescer. ia crescer, não, crescer, esse Ter relacionamento agora, com pessoas que têm dinheiro. Fabrício isso. agora ele vai crescer, Vai decolar, né? É uma visão tipo assim, é uma fechada, visão, demoníaca também, né? não digo nem demoníaca, mas assim, pensaram assim, tentaram tirar aquela visão, a visão, como eu posso dizer, aquela visão que ia decair, e assim, eles acreditaram que eu pudesse ser igual aos amigos deles, de sucesso, bem-sucedidos, né? Algumas pessoas que... Eles tentaram achar um ponto positivo um naquilo positivo ali. daquela situação, E a não palavra tinha. é essa. E não tinha, Isso- porque eu comecei a me afundar mais ainda, conheci a prostituição, cara, eu fiquei fascinado dentro desse mundo. Mas só que tinha algo muito interessante que
pra mim, ser só travesti, ser só homossexual, ser só usuário de droga, né, pra mim não tava bom. Você queria algo mais Eu tinha em ainda. minha mente o crime. Você tinha O crime, ele corria na minha veia, a vontade, o desejo alucinante de dominar, de entrar mesmo, né? Sabe? De poder. De ter o Você poder. Porque tem o poder. De ter o poder do Se você for tráfico. o gerente, sei lá, o dono de uma boca de fumo, por exemplo, você tem esse poder. Sim, eu só tinha, queria eu dominar. tinha pensamentos, eu tinha pensamentos. Mas só que o diabo, ele não deixou eu ir para esse lado. Ele me levou em outro lado. Eu dominei mais a prostituição. A prostituição local Dentro de- onde eu estava. E ali eu vendia droga também, né? Não só ali, como também em outros lugares. Dentro do. Você falou das drogas, você foi dar o cigarro, maconha, cocaína, fristo, crack. Sim. É até uma escada evolutiva Sim. maligna, mas é. E dentro disso, você usava droga por quê? Porque se sentia triste? Porque havia um vazio dentro de você? Ou simplesmente era para aguentar aquela carga lá? Porque imagina, você ter relação sexual várias vezes durante a noite, então vou usar droga Eu para me usava aguentar. droga porque eu provei. É. É. O provei. princípio de provar. Igual brigadeiro. É, você prova o Você brigadeiro gostou? ali. E já que eu gostei. Mas só que, assim, hoje em dia eu tive a oportunidade de conhecer vários fatores. Vários fatores que foram gatilhos no meu passado para isso. Violência. Você só tomou Ter conhecimento um pai, hoje? ter a ausência do mesmo dentro da casa, ter a ausência só feminina. Eu tive a oportunidade de conhecer, assim, no início da minha conversão, eu tive a oportunidade de conhecer os fatores que me levaram a fazer aquilo. Né? Deus abriu a minha mente, porque eu carregava muitas culpas, né? Quando eu tornei a minha sanidade mental, a minha consciência, eu carregava muitas culpas. E aquilo dali acabava comigo. Eu estava na igreja me culpando no começo da minha caminhada. Uhum. Foi assim, e Deus olhou assim para mim e falou, não, vou abrir sua mente, vou abrir sua visão. Daí me levou em alguns lugares para fazer alguns cursos básicos assim, né, de Sim. sexualidade, que eu não entendia sobre esse mundo paralelo, né, o porquê que eu me tornei aquilo. Então eu tinha muitas culpas. Assim você na começa a verdade. entender, tipo, a causa mesmo que inconsciente, mas que te levou a Sim, entrar nisso aí. Foi quando o peso da culpa que existia sobre mim, eu achava que eu era responsável por aquilo, mas eu descobri que não. Eu descobri que roubaram de mim, Você foi inserido naquilo dali sem querer. Sem saber. Sem querer. Nunca quis. Porque eu olho e falo assim, cara, o que eu fui fazer ali? Sério, de verdade. Eu falei assim, bicho, não faço parte disso. Isso não é minha vida. E hoje em dia, não só eu, como milhares de pessoas. Milhares. A escala é de milhares. São introduzidas nessa vida e elas não sabem porque elas já tiveram a consciência roubada, foram entregues assim para o inimigo de bandeja e vivem uma vida de promiscuidade que as pessoas não entendem de onde vem. Isso é bem real. O que a gente vê, e principalmente nesse meio, é uma situação que a tendência que nós vemos hoje é um aumento. Pô. As pessoas tá aumentando muito mais, está aumentando mais e As mais. redes sociais. E está se tornando algo comum. Se tornando real. Está se tornando real, algo comum e cada vez mais real também na sociedade. Muito. Então a gente vê um crescimento muito grande e às vezes são pessoas que nem têm esse conhecimento, que pode ter tido uma infância roubada, não tem às vezes conhecimento do porquê tá ali, A acha que ausência simplesmente... de algo, não tem. E assim, né, eu fui introduzido ali na prostituição, aí eu comecei a cheguei com muito medo e dentro de pouco tempo eu já virei um monstro na prostituição. Ali, enquanto eu usava cocaína, eu só me prostituía, né, fazia os corres, vender umas drogas de vez em quando. Mas só que quando eu voltei dessa primeira cadeia, eu fui preso 3 vezes. 3 vezes. Deus me guardou Tráfico 3 de vezes. Tráfico de drogas? A primeira foi por tráfico. A segunda foi por roubo. A terceira foi por tráfico de novo.
Caramba. eu tive a oportunidade, né, de ser guardado por Deus. Eu falo que cadeia é Deus livrando. Às vezes a pessoa se desespera, pede Deus para tirar, né? Pede Deus para tratar lá dentro lá. Porque cadeia é livramento. E eu recebi esse livramento porque mesmo Se eu estivesse aqui fora, mesmo poderia eu não morrer. sendo, cara, mesmo eu não sendo um crente naquelas épocas que eu fui preso, eu entendi porque Deus falou comigo. Deus falou comigo que eu ia ser preso, ele me deu visões. E quando eu cheguei lá dentro, lá que eu tomei um banho dentro da cadeia, que eu botei minha cabeça na cama para dormir, né, que chama de comarca. Botei minha cabeça na comarca, e Deus falou assim, estou te dando livramento. Por mais que você não entenda. Caramba. Então Mesmo ali ímpio. Deus já começou a Deus já requerer um falava. contato contigo, Já tinha contato. porque Deus já estava com o plano de te resgatar. Eu não tinha Você não tinha ciência, noção eu não ainda. tinha ciência desses dons, né? Apesar Sim. dele ter me usado na adolescência, mas foi dentro de pouco tempo, foi com 13 anos de idade, ali logo meu pai me tirou da Você não igreja. teve aquela experiência tão forte para reconhecer de isso? conhecer, de ter a casa do pai dentro de si. Porque igual o filho pródigo, ele sai da casa do pai. Mas só que, porém, eu vejo que ele sai da casa do pai porque ele não tinha a casa do pai dentro dele. Verdade. Porque quando você tem a casa do pai dentro de si, você pode passar vento, você pode passar tempestade, você pode Isso é tempo do Espírito. ficar sem dinheiro, você pode perder tudo, você pode perder família, você pode perder tudo. Quando você tem a casa do pai, nada te abala. Nada te abala. Mas Mas você entende isso, glória a Deus. hoje eu entendo. Sim. Eu saí da casa do pai, mas não foi porque eu quis. Mas é igual eu te falei, eu não tinha a casa do pai dentro de si. A gente só passa a ter a casa do pai quando a gente reconhece. Você É ia ao que- templo, você não era templo do Espírito. Não era templo, eu ia ao templo. É sobre isso. Eu não ia, eu não era templo. Então, quando eu passei a ser templo, que eu vim entender muita coisa, que o Espírito Santo não deixa a gente enganado com as coisas. E, assim, então eu dominei o tráfico naquele tempo ali. E, de acordo com que eu dominei o tráfico, eu só fui me afundando. Aí eu já não roubava, eu já comecei a roubar. E, assim, foram 12 anos. 12 anos. 12 anos nessa 12 vida. anos nessa vida, minha mãe chorando demais. E eu conheci o espiritismo, que fui buscar caminho no espiritismo, porque eu queria sair das drogas, porque as drogas me faziam mal. Eu gastava meu dinheiro. Só que você todo está entrando em outro abismo. Sim. Eu comecei. Caramba. E assim o diabo começou a me fazer eu ser muito requisitado dentro da prostituição. Né? Eu tinha um corpo feminino natural. Né? Hoje em dia eu estou mais forte, graças a Deus. Estou adornado pelo Espírito Santo. Né? E Glória a Deus. naquele Mas, tempo. rapidão, eu sei que você se vestia cabelo de mulher, como é que é? Tudo isso? Tudo isso. É completo. Seios, etc. Tudo isso. Rapaz, então você estava totalmente inserido Tudo ali. isso. em- Tudo até- isso. Tudo isso. Rapaz, Tudo isso. Tudo isso. Continue. Eu dominei a prostituição. Porque, cara, eu tenho um espírito de liderança muito forte, né? Então, assim, é de mim. Né? Não que eu queira ser melhor, que eu quero liderar porque eu quero ser melhor. E é usar isso pro Eu bem. consigo liderar aonde eu chego, eu consigo dominar. Por mais que me interprete mal, mas eu consigo. Sim. Entendeu? Porque isso é natural meu, não é que eu force, não é que eu queira diminuir alguém. é mas usar meu. isso pro bem. Mas só que, pô, Isso aí. e aquilo dali, Aí você cara, foi pro eu fui me espiritismo. afundando. Eu fui pro espiritismo porque eu procurei caminho, né? Caminho, e ali eu comecei a desenvolver, a receber entidades dentro dos terreiros, né? E a fazer parte, conhecer a cultura afro, né? A cultura do candomblé. Eu comecei a conhecer, me apaixonei na época por essa cultura, que é uma cultura muito rica. É porque eles abraçam Sim. também, tipo assim, o homossexual, eles acabam abraçando e você ali. Não, lá tem liberdade, lá não existe. então, lá aqui não eu tô existe liberdade. divisão. Não existe Então. divisão. Quem é homossexual, quem Então, é hétero. eu tô acolhido. Então foi um É, ambiente é bom acolhido. pra você. Mas, bem na verdade, eu fui para buscar mesmo libertação. Você queria sair das Libertação, drogas. porque era ali, assim, né? Dentro da própria cultura, né? Eu já tinha antecedentes, né? Da minha avó, entendeu? Minha avó ser espírita. Uhum. E eu sempre gostei, né? Do espiritismo, daquela coisa da entidade ali. Apesar de eu não conhecer, saber quem eles eram de verdade, Sim. né? Mas só que quando
Quando foi apresentado? Quando foi apresentado, que eu comecei a receber, eu comecei a fazer pacto com eles ali. Eu fazia pacto com eles e eu chamava por eles, eles me atendiam. Entendeu? Inclusive, eu fiz um pacto com Zé Pilintra. Eu tinha um pacto com ele naquela época. Eu bater 3 palmas e pedir para ele chamar, ele clamar ele na beira da rua, assim, ele me dá o que eu queria. Eu comecei a roubar, eu comecei a andar com pessoas que roubavam. E nisso que eu comecei a andar com essas pessoas, eu comecei a conhecer o negativo deles, né? Eu comecei a ver eles com outros olhos, essas entidades. Eu comecei a buscar por eles. Assim, e por coincidência, eu também, né, dentro do espiritismo, eu tinha desenvolvido ele, né? Ele, por herança, né, tinha me escolhido, né, rodar na minha cabeça naquela época, né? Tanto ele como as outras entidades. E eu criei muita afinidade com ele. Mas, assim, naquela época eu só extraí só o negativo dele. E ali eu fiz um pacto com ele, cara. E toda vez que eu tava ali na prostituição... Precisando, você chamava aquele demônio. Eu chamava por ele, prometia ele, mas tipo, porém, eu não dava. Eu prometia e não dava. Prometia e não dava. Prometia e não dava. Com isso que eu prometi e não dava, rapaz, ele falou assim, ele começou a falar, eu quero, agora eu quero. Mas era o próprio diabo já armando as situações para ele poder me matar. E Deus criando situações para poder me tirar daquilo dali. Porque às vezes a gente achava que era para morte, mas não era. Quantas vezes minha mãe... E hoje o seu testemunho gera vida para alguém. Sim, gera vida. Gera vida. No momento certo, gera vida. Na hora certa. Ele tem hora certa para ser contado. Com certeza. Né? Inclusive a minha mãe já foi desesperada. Uma vez eu vindo, já virado de dias. E minha mãe veio de contra mim. Meu filho, falaram que você estava esticado lá agora, morto. Eu falei, tu é bem-vindo. Então o pessoal já contava. Já, qualquer um que morria. Teve Eles um que falam, morreu. o Fabrício teve um morreu. que morreu com o mesmo nome que eu, com o mesmo tamanho, Nossa. com a mesma cor de pele. Você usava o nome de mulher ou de homem? Usava o nome de mulher. Na época eu fiquei muito conhecido, que hoje eu não gosto de trazer esse nome à tona, porque não nada contra quem usa nos testemunhos para poder falar, mas é um nome que eu prefiro esquecer. Faz do seu passado pecaminoso. Então, Esquecer, sabe? Porque eu acho que eles começam a atribuir. É o ex... fulana de tal. É o ex-fulana de tal. É o ex-fulana de tal. Então, assim, eu apaguei esse nome da minha vida atual, né? Deixei ele lá no passado lá, pra hoje ninguém ficar atribuindo isso, que hoje eu sou um obreiro, servo do Senhor. Isso aí, Glória a Deus, entendeu? glória a Deus. E assim, eu não gosto de mais de... Aquela expressão que chamava. Não precisa nem falar. O ex fulano de tal. Eu já vi, assim, nada contra. Eu já vi pessoas colocar ex fulano, vai estar aqui conosco o pastor ex fulana de tal. Sei lá. Atribui a glória que poderia ser derramada ali ou pode ser ao passado. Como se o passado dele fosse fazer alguma coisa na noite que ele fosse pregar ali. Então eu já não gosto mais porque... Eu gosto de lidar muito com a realidade, eu gosto muito de viver a realidade. Fabrício, Você gosta de viver o que Cristo te fez hoje, quem você é o que eu hoje. sou É hoje. isso aí. passou pelo espiritismo, entrou ali naquilo, Me afundei, se afundou. mais ainda. Quando é que você voltou a ter contato? Então, cara, eu comecei a usar muito crack e aí eu comecei a morar na rua. E... Para alguém que dominava, que estava Sim, ganhando dinheiro. eu já parei de pagar meus aluguéis e eu comecei a morar na rua porque Você o chegou desejo no estado de morador de fascinante... rua. Sim, o desejo fascinante por morar na rua começou a entrar no meu coração. Eu não queria mais ficar dentro de 4 paredes, debaixo sobre um teto. Eu só ia na minha casa só para descansar. Depois de 20 dias, depois de 3 meses, né? Sempre teve um apartamento lá, né? Onde eu moro hoje. Eu ia lá só para descansar. E ali foram passando 7 anos eu em rua. Então não foi uma situação de não ter como pagar o aluguel, você só decidiu que não queria mais pagar. Porque... Como? Vivendo, fumando crack. Não Seu dinheiro era para pagar aluguel. Não era que não queria ter um teto, mas era que dinheiro não dava, porque eu comecei a me envolver demais com morador de durante rua. 3 anos e alguma Sim. coisa, eu e ele, nós fizemos muito evangelismo. Costa da Ponte, na Vila Rubim ali, aquela rua da Vila Rubim lá, Sim. que tem bastante usuário de droga. Que nos contatos com as pessoas que são moradores de rua, eu percebi o quê? Que muita gente tem onde morar.
Todos, praticamente. Entendeu? Tem onde morar, tem família. Ninguém está em situação de rua por extrema pobreza. Eles optaram. Então, e estão ali Muitos deles porque têm famílias tem boas. gente que fala assim, cara, Sim. eu não consigo, cara. Eu prefiro morar na rua, que eu tenho liberdade e tal. É tipo um demônio que age para eles ficarem ali. E quanto mais na rua, mais contato com as coisas que a rua tem a oferecer. Eu lembro Sim. de um É rapaz... facilidades. A rua, ela transmite facilidades. Tudo Sim. vira facilidade, tudo. Eu lembro de um rapaz que certa vez ele chegou pra gente, aí a gente oferecia um pão pra ele e tudo mais, ele falou, não quero comer não, eu só quero um abraço, se você puder me dar um abraço. Aí a gente pegou, abraçou ele e falou, eu não quero pão porque eu vou pra casa, eu tenho comida em casa, tenho uma esposa em casa, tenho filhos, só que eu quero estar aqui porque é mais prático pra mim, eu alcanço a droga mais rápido, eu alcanço as coisas que eu quero aqui mais rápido. Então ele tinha dias que ele passava dias e dias dormindo na rua e depois decidia ir pra Ia casa. Pra casa, normal. Então você tinha disso. A rua ela me transmitia facilidade, era portas, né? Ali, e eu comecei a gostar mais ainda de rua, né? Quanto mais eu estava na rua, mais eu gostava. Virei trecheiro é andarilho, né? Andarilho. Me tornei andarilho. Certa vez eu estava lá debaixo daquela ponte lá de Guarapari, lá, aquela que tem o Tigre, lá que vai para Guarapari Centro, passa Saba. Aí tava lá debaixo da ponte no colchão. Aí minha mãe, era umas 7 horas da manhã, minha mãe tava passando muito mal. Ela chegou lá. E aí, rapaz, bora pra casa? Eu olhei assim, minha mãe lá debaixo da ponte. Você falei, tá fazendo Deus, aqui? como é que ela tá olhando vir parar aqui? Mas Deus o sempre todo usou minha mãe, sabe? Pra interceder pela minha vida. É porque eu costumo falar que a maior profeta de dentro de casa não é nem o pai, é a mãe. Acho que a mãe tem um poder sobre as palavras. Tem um evento, né? Mães de joelhos, filhos de pé. Tem muita- livro. Tem livro. Tem livro também? Mães de joelho. Então, Tem tem muita mãe aí que... tem na cursos. nossa história, meu Também pai é um é- camarada que... É meu pai e minha mãe. Mas minha mãe teve um papel muito legal também. Intercessão Tipo da minha assim, mãe, de forte. intercessão muito forte. De exceção. E minha mãe tem até uma história pra gente passar por um resumo daqui a pouco, que a minha mãe, né, sempre, falar. Minha mãe é sempre terrível, né? E ela chegou lá me chamando e falou assim, eu olhei assim, o que você tá fazendo aqui? E eu estava ansioso para poder fazer um corre naquele dia, para poder ir embora para casa com dinheiro, que eu gostava de ir para casa com dinheirinho para comprar meu maço de cigarro, né, a maconha do outro dia ali, para mim ficar pelo menos 3 dias em casa sossegado, comendo, bebendo, dormindo, para poder retornar para a rua. E ali ela foi Caramba, ali... Que mente. Sim, que mente. Você tem noção, cara, das coisas. É. O outro lado da vida. É. E ali eu falei assim, não, cara, eu vou embora não, vou roubar aqui, vou fazer um corre. E de noite, no outro dia, você vem aqui me buscar que a gente vai pra casa. E acabou que eu não fiz corre nenhum. E chegou lá no outro dia, lá ela foi, eu falei assim, vambora, vamos? Eu falei assim, tá bom, mas vamos. Aí ela me levou de volta, que eu tava preocupado, que eu tinha sumido daqui de Vila Velha. Enquanto eu tava na região de Vila Velha aqui, ela conseguia tomar notícias minhas. E ela te achou em Guarapari, Ela achou em Guarapari. coração de Aí, muito em GPS. Aí o que aconteceu? Eu fundei uma Cracolândia na rua da minha mãe, praticamente, lá nos fundos, né, da rua. Caramba. Eu fundei uma Cracolândia, comecei a usar droga ali, começou a vir moradores de rua, comecei a vender droga ali, né? Assim, eu saí do alvo da prostituição, que eu comecei a ser requisitado demais, eu decaí, me aprofundei mais no crack, eu comecei a pedir esmola, né, virar pedinte, Sim. né? Assim, não em qualquer lugar não, porque eu não gostava de envergonhar meus pais ali naquela região ali. Mas quando Você eu se tava... preocupava com isso, eu né? se preocupava. Eu tava igual... Porque, tipo assim, igual eu sempre falei, eu sempre usei a droga, mas a droga nunca roubou minha consciência. Você sabia Eu tudo sabia que você tudo estava que eu fazendo. tava fazendo. Sabia. Tudo. O tempo todo tinha essa consciência. Então eu não gostava de pedir dinheiro ali naquela região ali. Aí eu comecei a traficar ali na rua de trás da minha mãe. Cara, se eu te falar que eu morei meses na rua da minha mãe e eu não entrava, né? Que na época eu ficava na casa da minha avó porque o meu pai nunca me aceitou, né? Travestido nem drogado. Ele não aceita. Ele me aceitava assim, homossexual sem ser drogado. E não travesti. Não travestido. E eu gostava do pior. Da fuleiragem. Eu gostava do pior. Eu estava da bagunça. Gostava da bagunça. E ali, né,
eu fui cada vez mais me afundando, só me afundando. E houve um caso, uma pessoa comprou uma droga comigo e ela não pagou a droga. E eu fui, passou meses e eu falei assim, ei, cadê o dinheiro da droga? Eu encontrei com ela ali, Deus já criando uma estratégia para poder me tirar daquele mundo. A pessoa não me pagou a droga, cara. Aí foi quando eu vi ela com o celular na mão e quebrei o celular dela. Ela foi no bairro vizinho, que era fechamento do bairro que eu morava, e foi lá e falou que eu roubei o celular dela. Você sabe que roubar dentro da favela é considerado vacilação. E os caras foram, me pegaram, Desceram me o quebraram, rede. desceram o porrete. E eu falei, não, eu não fiz isso, eu contei o que aconteceu, né? Eles fariam isso, talvez, né? Mas só que, porém, no meu caso, já fui cobrado pelo Tribunal do Crime, né? Eu não morri porque Deus tinha um Isso propósito. deu Livramento, Você Deus pode. teve livramento. Sim, Deus tinha um projeto, ele deu livramento. Mas só que eu apanhei muito, cara, ali. Apanhei, eles me bateram muito, saí todo quebrado ali. E nisso eu resolvi sair dali, daquele lugar, daquela região, sumi, fui pro lado de Vitória, fiquei por lá perambulando lá. Uhum. Foi quando, assim, isso já tinha passado 12 anos da minha vida já, né? Virei morador de rua, fui prostituir no Rio, fiquei Cara, muito- se prostituindo no Rio, muito me tempo. afundei, Rio de Janeiro? morei no Rio de Janeiro. Caramba. Depois eu voltei pro Rio de Janeiro a pé, andei até o Rio de Janeiro, depois eu voltei a pé também, Caramba. e se prostituindo. Se prostituindo, usando droga, Dia a dia, roubando. a se manter. Roubando também. E eu voltei, cara, dali do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, e eu fiquei pior, né? E com isso eu comecei a não querer mais me prostituir, só pedir dinheiro de roubar, né? Eu roubava. É droga, Qualquer cliente que parava para poder fazer um programa comigo, eu roubava ele. Eu não fazia mais programa. Eu me tornei um rato nato, né? Até um nível mais baixo de agressão também, né? Roubava, passava, botava a faca no pescoço, Isso tudo dava pelos vícios. Né? tudo Pelo- por causa do vício. E Deus começou a criar situações, né? A gente achava que era o diabo, mas já que eu vejo que é Deus criando situações. Sumi de Vila Velha porque eu apanhei, Uhum. né? Muito. E não porque eu saí corrido, foragido, porque eu não tinha roubado a menina de fato. Eu tinha só quebrado o celular dela. Ela que armou pra mim, no caso. Sim. E eu fui pra Vitória, que eu tô ali em Vitória, eles começaram a me procurar em Vila Velha, e eu tinha sumido. E eles começaram a compartilhar minha foto de desaparecido, que minha mãe recebeu a notícia que eu tinha Desaparece. tomado essa surra nesse tal bairro. Uhum. E ela ficou doida. com Aí isso. ela que tinha começou morrido. a divulgar. Me procurou no DML, né? Me procurou em vários departamentos de polícia, todos os lugares, já começou a procurar hospitais. Nada de me achar. Foi quando eu pedi uma mulher lá em Vitória, eu saindo do Triângulo. Uhum. Eu saí do Triângulo ali, tinha acabado de usar droga ali por perto. Eu vi uma mulher, eu falei assim, a senhora pode me dar um dinheiro para eu comer alguma coisa? Boa tarde. Ela falou assim, olhou para mim assim, ei, você é o Fabrício, não é? Eu falei assim, sou, eu tomei até um susto. Rapaz, deve ter. Opa, Você, como assim? você é o Fabrício, não é? Eu falei, sou. E ela, eu sou fulana de tal, eu te conheço. Ele, sua família tá doida atrás de você. Você não lembra de mim? Eu falei, não lembro. Ela falou, a sua família tá todo mundo doido atrás de você, cara. Você tem família, tá todo mundo te procurando. E tá todo mundo compartilhando sua foto. Aí ela falou assim, ó, eu vou te dar R$20, mas só que é pra você almoçar. Não é pra você usar droga, mas era pra mim usar droga. Cara, em fração de segundos ela me deu dinheiro, eu retornei pra onde eu tava, comprei mais droga. Foi muito incrível. Deus teletransportou minha mãe lá de Vila Velha e colocou lá no Triângulo lá em questão de segundos. Eu parei pra usar uma droga, não foi nem 10 minutos. A mulher ligou para meus familiares e dando a informação ali de onde eu tava. Uhum. Foi quando a minha mãe veio de contra mim, né? Ela, meu filho, vamos pra casa. Minha mãe já tava muito mal, cara.
muito mal. Imagina. Minha mãe já estava para perto de morrer, que ela já tinha ido para o hospital algumas vezes, parece que foi com infarto, né? Algumas coisas assim, bem... Deus livrando. E foi quando Deus me resgatou, né? Já tinha passado por clínica, 2 clínicas antes. Ela falou, meu filho, vamos se internar. Aí a minha irmã foram e conseguiram uma clínica para mim. Uhum. Foi quando eu decidi, né? Eu falei bem assim, cara, eu não me amo, mas eu vou amar minha mãe. Você fez pela sua mãe, Fiz inicialmente. Inicialmente. Você não faz por si mesmo, você faz por não ela. não fiz por mim porque eu já estava entregue. E olha a importância, olha a minha Do visão amor. de fora, minha visão de fora. É. A mãe dele sempre foi atrás, sempre procurou, sempre vão para casa, meu filho, te amo. E esse amor, ele percebeu que, assim, cara, por mim mesmo, tô nem aí, porque você já estava afundado. Sério. Mas Sempre. pelo amor que eu tenho pela minha mãe, eu vou fazer. Obviamente, hoje você encontrou um amor em si próprio, um amor em Cristo, etc. Hoje eu me amo, né? Porque depois que a gente conhece a Cristo, a gente passa a se E como amar que mais. foi, assim, você foi pela clínica e na clínica você passou a ter um contato com Jesus? Sim. Inicialmente eu falei com minha mãe, eu fiz o combinado com ela, eu falei assim, tá bom, eu vou pra casa, tá? Mas pra ir pra casa eu quero uma barrigudinha de cachaça, quero 2 pedras, uma carteira de cigarro e uma bucha de maconha. Um kit droga pra ir pra casa. Pra ir pra casa. Mas era despedida, né? Acho que eu tava assim, prestes pra me entregar, pra eu poder ser liberto, né, daquele mal. Foi quando ela foi e comprou pra mim, né? Ela arrumou dinheiro que ela mesma também não tinha, comprou a cachaça, comprou a maconha, comprou cigarro, e eu fui pra casa, cara, com ela. E minha mãe tava muito, muito mal. Minha mãe tava com muita febre. Minha mãe tava quase morrendo. Foi quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, porque eu achava que era sexto sentido, eu achava que era uma dom dado pelo diabo, eu sempre tive. No mundo essas coisas de ver, né? Coisas além do mundo carnal. E ali, com a minha mãe ali dentro de casa, e eu tô usando a droga, eu usei uma pedra, usei a segunda, aí eu já tava tomando a cachaça já. Aí eu fui no quarto da minha mãe, eu senti alguma coisa estranha, eu perguntei, mãe, você tá bem? Ela falou assim, não, meu filho, não tô bem não. E lá em cima da cama, fraca. Uhum. Foi quando o espírito da morte ele entrou dentro do quarto. Misericórdia. E eu não crente ainda, nem tinha aceitado Jesus. Aí eu falei assim, mãe, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Ela falou assim, faz aquilo que você sabe fazer. Ora pra mamãe agora, ora pra mamãe. Eu pensando, minha mãe tá delirando. Orar. Drogado. Foi quando eu repreendi o espírito da morte, que ele entrou dentro do quarto para levar ela, e que ele tentou já levar ela várias vezes, inclusive o próprio Zé Pilintra. Outra hora ele já tentou matar minha mãe dentro da igreja. Minha mãe na campanha pela minha vida na igreja, Deus avisou o pastor que o diabo queria ceifar alguém dentro da igreja para fechar o ministério dele. O pastor entrou em oração, o Zé Pilintra se manifestou na porta da igreja, se materializou para minha mãe na porta da igreja, e da porta da igreja, ela dentro da igreja, ela passou para ir pro banheiro, ela me falou depois. Ela olhou para a cara dele e estava materializado em pé na porta. Encostado na porta assim. Ele olhou para ela, quando ela olhou para ela, ele jogou ela 3 metros de altura. Buf, ninguém entendeu nada. Como que a mulher voou assim do nada? Ele jogou ela, ela abriu aqui assim, ó. Nem tem cicatriz mais, mas ela abriu isso daqui, ó. Ele tentou matar ela na igreja. Porque a minha mãe também, ela é uma pessoa sensitiva. Entendeu? Sua mãe tava buscando pela sua vida. Minha mãe tava pagando o preço ali. E ele lá, e Deus sempre falando, Deus revelando. Teve uma vez que o cara revelou como que seria a minha morte. Ele perguntou na igreja, quem é Fabrício da Silva Gonçalves? E a minha mãe falou, meu filho, eu vejo 2 travestis em um lugar assim, assim, assado. O cara de fora, né? Não conhecia. Não sabia de nada. Esses raios-x de Jeová. Ele falou assim, eu vejo 2 travestis assim, 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 assado. Deus está dando livramento. Não aconteceu comigo o que ele falou. Mas só que por Deus ter me dado livramento, aconteceu com outra pessoa. Exatamente aí como ele tinha o visto. que aconteceu comigo, que no caso eu ia morrer queimado, né? No caso da visão que ele teve comigo, da revelação, eu seria queimado. Aí aconteceu com uma outra pessoa na mesma semana. Aí minha mãe falou comigo da revelação depois ali. E minha mãe sempre buscando pela minha vida, cara, sempre buscando. Foi quando eu decidi
né, optar pela clínica pela terceira vez, cara. E, diante de Deus, eu fui pra clínica não querendo servir Jesus, não. Você foi mais por causa da sua mãe. Só fui Cara, por causa dela. e Eu como falei, são as coisas, né? Você repreendeu ali o espírito de morte, e se sua mãe vem a morrer naquela situação, ali já era, pô. Ela, tipo assim, era o momento que você falou, não, eu vou pra clínica, eu vou Sim. mudar, mas se ela morre ali, você se afunda de novo. Repreendi o espírito da morte foi embora, mesmo sem estar servindo a Deus. E fui pra clínica, né? Entrei na clínica lá e eu fui e falei, não vou servir a Deus, tô indo só pra poder melhorar, tá bom? Mas, cara, não tem como, cara. Quem tem a essência dentro de si, na primeira semana eu vi num culto lá com o pastor, né? O pastor de jovens lá na clínica, que ele ia toda semana de tarde para poder bater uma bola lá com os meninos da clínica lá e fazer aquele culto, aquela coisa natural, sabe? Sim. Eu achava bem natural eles ir lá, sabe? E tocar o violão. Eu falei assim, cara, eu quero aceitar Jesus agora. Com uma semana de devocional, de Bíblia, com uma semana de oração. Aí eu aceitei Jesus no dia. Quando deu de noite, Deus falou comigo. Eu abri uma palavra. Saiu Isaías, clama a mim. Saiu Isaías, não, essa daqui não. Tá. Saiu Isaías, clama a mim. Isso. E eu falei bem assim, Exponente. meu Deus, clamar. Eu não sabia o que era clamar. Fui pesquisar. Gritar em alta voz. Aí ele falou, tá vendo aquela mangueira? Tinha uma mangueira no início da porteira lá, do sítio. Tá vendo aquela mangueira? Todos os dias você vai pra lá clamar. Eu comecei a ali clamar, cara. Todo dia que dava janta, eu ia pra lá clamar. Eu gritava, eu ficava quase 1h30 gritando ali, pedindo a Deus, falando com Deus. E o prazo de ficar na clínica era por 8 meses. E eu não consegui ficar, eu não fiquei 8 meses lá dentro. 8 meses a 1 ano. E devido a essa minha busca em Deus, Deus começou a palestrar comigo outras coisas. Eu aceitei o tratamento, já tinha aceitado, depois que eu aceitei Jesus lá dentro da clínica de novo. Eu aceitei mais ainda o tratamento. E ali eu não queria sair dali. Foi quando passou-se 1 mês e 2 semanas. Aí eu acordei pela manhã cedo assim pro devocional. Aí na hora que eu abri os olhos, Deus falou comigo, vai para sua casa. Eu falei, não, de novo não. Não vou fazer isso não, senhor. Vou sair da clínica, não. 1 mês e 2 semanas, cara. Ele falou, vai para sua casa. Eu falei, não, senhor. É o senhor que tá falando comigo? Ele falou, vai para sua casa de novo. Aí fomos pro devocional. Daí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, é aquela voz que eu tinha ouvido pela manhã quando abri os olhos. E quando eu deitei na cama, a gente foi pro devocional, chegando lá, terminou o devocional, eu falei, Deus, fala comigo novamente, Senhor. Eu não quero fugir do seu propósito. Eu abri a Bíblia, depois do devocional, saiu Amós 4:7, se eu não me engano. Não há nada que o Senhor teu Deus não há de revelar aos meus profetas. Eu falei, Deus, eu estou entendendo que é o Senhor que está me revelando, que é para mim ir embora para casa. Eu falei assim, Deus, não é querendo ser igual a Tomé, mas só que me dá mais uma prova que é o Senhor que quer que eu vá embora. Era uma decisão muito importante. Muito séria. Sim, muito séria. Eu falei, Deus, eu não quero ser enganado por minhas vontades aqui dentro aqui. E foi quando tinha chegado um rapaz da rua, que ele era até presbítero. Ele tinha chegado da rua e ele estava muito atribulado dentro da casa. Tinha 1 semana que ele estava, mas eu nunca tinha tido treta com ele, não. Aí ele pegou uma faquinha de serrinha, descascando um cajá. Ele entrou comigo do nada, ele me ameaçou. Aí ele falou uma coisa lá comigo, me ameaçando. Ele com a faquinha de serrinha. Aí na hora que eu tinha pedido uma prova de Deus, né? Aí Deus falou comigo assim, eu te tiro daqui nem que seja pro leito do hospital, esfaqueado. Mas você vai sair daqui. Aí eu falei bem assim, amém, Senhor, entendi. Eu puxei meu líder. Então eu vou sair. E Deus fala sempre pegando pesado assim comigo, falando dessas formas. Aí eu saí do hospital, eu saí da clínica. Quando eu saí da clínica, cheguei em casa, aí não tinha luz no apartamento lá. Minha mãe tinha deixado cortar, porque ela mora com meu pai. Uhum. Né? E eu tive que ir para casa da minha avó, ficar com a minha tia. Nisso, minha avó tinha sido diagnosticada que ela não podia mais ficar sozinha. E a minha tia trabalhava, minha tia que tomava conta dela trabalhava também. Ela falou assim, Fabrício, fique aqui com a mamãe,
Mamãe foi diagnosticada hoje que ela não pode mais ficar sozinha devido ao AVC que ela teve e tudo mais. E eu fiquei com a minha avó ali. Aí onde eu fui parar? Dentro de um boteco. A minha tia tinha um bar, cara. Ai, A minha tia tinha um bar. Aí ali tinha cachaça, tinha cigarro e tinha dinheiro, porque era semana de pagamento da minha avó. Se não me engano, minha avó recebeu quase 2... De uma pensão era quase 3 salários, né? Fora outra pensão. E ali eu fui receber o pagamento da minha avó. E eu ali já na igreja, no meu bairro ali, né? Que já saí de lá da clínica, já procurando a igreja, que Deus já me dava direção antes de eu ir para lá. E eu fiquei lá nessa igreja e ali eu fiquei guardando, né? Quase 3 mil reais ali comigo. E tinha cachaça, tinha cigarro. Quase 3 mil reais, cara. E eu fiquei assim, meu Deus, não tô sentindo uma vontade de ir pra rua. Você tem dinheiro, você já tem você tudo. tem tudo pra poder meter, ir pra rua. meter o pé na jaca de uma vez de novo. Mas só que eu não sabia que estava sendo provado por Com Deus. certeza, eu te falo isso agora. Estava sendo provado. E eu fiquei ali, eu passei pelo aquele teste ali, voltei para casa, né? Que aí eu não fiquei com a minha avó, minha tia saiu do emprego que ela tava para poder cuidar da minha avó o dia todo, né? Em horário integral. Voltei para casa, cara, e comecei a clamar a Deus, né? Comecei a buscar a Deus. Passei por essa prova. Foi onde aconteceu essa minha conversão. Aí você se converteu de fato. Mas aí dentro disso aí, obviamente, você vai vai formando a base, vai formando a raiz, vai conhecendo de fato o Senhor, até o momento que Deus, começou a te entregar um ministério. Sei que hoje você canta, você é um obreiro. Depois de 2 anos, né, eu fui ungido obreiro, né, sou obreiro ainda, pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. E ali Deus começou a me entregar uns ministérios, o Ministério da Palavra, o Ministério do Louvor. Né? Hoje em dia Foi renovado o batismo com o Espírito Santo. Sim, hoje em dia eu louvo, e hoje em dia eu prego, né? Prego em muitas igrejas por aí, louvo em muitas igrejas também. E graças a Deus, cara. E como é que foi? Quando você foi pra igreja, você não estava travestido, não? Já estava... Não, eu já estava liberto já. Só que as pessoas te conheciam. Já me conhecia testemunho, já conhecia, porque... E teve o olhar torto? Alguém olhando assim? Cara, torto não. Assim, a princípio não, que a princípio eles acham que é só uma fase. Daqui a pouco ele tá no mundo de novo. Uhum. Muitas pessoas que não têm Deus verdadeiramente no coração desacreditam. Mas só que eles falam assim, tá se escondendo atrás da igreja, só tá dando um tempo para engordar só. E foi passando ali 1 ano, 2 anos. 3 anos, vai embora. 3 anos, né? 4 anos, pela misericórdia do Senhor. E firme e forte. Firme e forte. E teve assim, em algum ponto, você sofreu preconceito pela sua vida passada, estando dentro da igreja? Cara, o preconceito vem nas atitudes. Eu comecei a orar a Deus, eu falei, Deus, por que tal coisa assim, assim, assado? E eu falei, Deus, começa a abrir minha visão. Entendeu? E Deus começou a me revelar o olhar preconceituoso das pessoas. A atitude preconceituosa das pessoas. Por que fulano tem mais oportunidade que eu? Por que eu tenho menos oportunidade que fulano? Eu não sou diferente dela. Uhum. Entendeu? Somos iguais. Né? Por que fulano vai e eu não vou? Né? Eu sei que tudo demanda pelo tempo de Deus, pelo tempo da espera. Mas só que quando você busca em oração, cara, não há nada que fique oculto dos seus olhos, não. Eu comecei a perceber, Deus começou a levar pessoas até mim. Fabrício, enquanto você estava pregando naquele dia, estavam falando de você lá na porta da igreja. Eu falei assim, hã? Como assim? Enquanto Deus estava me usando, tinha gente lá na porta da igreja falando, será? Será que ele está liberto? Mas trago até uma palavra de Deus para nossos corações. Fique à vontade. João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como disses tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. E eu assim, comecei a criar dúvidas dentro de mim de novo. Eu falei, Deus, eu sou Por causa liberto. dessas atitudes. Eu falei, Deus, eu sou liberto. Eu sou liberto. Comecei a perguntar. Quando eu chamei um amigo que passou pelo que eu passei, eu falei, cara, vem aí, vamos ali na sorveteria ele tomar um sorvete. E ele, conta, Fabrício, o que você está preocupado? E eu falei, cara, eu tô com dúvida a respeito da minha libertação. E ele falou bem assim, eu falei, expliquei para ele. Situação. Ele falou assim, você pratica, Fabrício? Eu falei, não. Ele, você tem desejo de praticar? Eu falei, também não. Você é livre, cara. Você é liberto. Não deixe seus olhares. Deus falou comigo muito mais também depois. Depois Deus foi revelando as pessoas, assim, pessoas que falam assim, coisas horrorosas ao meu respeito, que nem eu tenho ciência, nem eu tenho vontade, nem ciência de fazer o que pessoas conseguem criar dentro da mente delas. Arquitetar, né? E esse será é um porém que muitas pessoas que convivem comigo, né, assim, dentro do meu cotidiano tem. Mas eu glorifico a Deus, cara, que mesmo em meu serás, eu tenho um pastor que acredita em mim. Importante. Eu tenho uma liderança que acredita em mim. Glória a Deus. Meu pastor Renato Chagas, Assembleia de Deus Conquistando o Canal, um abraço para ele, inclusive. Eu tenho uma liderança. Hoje em dia eu tenho Chagas, acho que eu conheço, mas tá. pastor Renato Chagas. Esse nome é conhecido, rapaz. Eu tô aqui não, mas continue aí. Deve Depois ser eu por causa vejo. do irmão dele, que é pregador, Max Chagas, Ah, tá. que já ouvi falar. Já rodou muito por Sim. aí. Conheço. E deve ser por causa disso. E assim, eu glorifico a Deus que tenho pessoas no meu ministério que crê na minha libertação, sabe? Mas só que esse porém é o porém de muita liderança por aí ainda, que não me levam, até querem me levar. O seu testemunho é bom Mas tem gente que pra não quem te leva. pode ir lá. Porque tem muito. Vamos falar aqui, abrir um parênteses aqui, porque tem gente que tá achando que a libertação, como a gente acabou de ler, é para todos nós a libertação. E outra, a Tem libertação, gente a gente se liberta todos os dias. Todos os dias também. Mas aí, cara, tem gente que tá achando que libertação é só pro traficante, Não é? é só pro assassino, é só pro ex-presidiário, pro ex-drogado, é só pro macumbeiro. Cara, libertação é para todo mundo, cara. Eu sou liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Para que o nome de E Cristo ele seja me glorificado libertou. através da sua Pra vida. ele ser E tem muito glorificado. disso, por exemplo. Você pega um cara aí que ele é um ex-viciado em crack. Ele tem a libertação, os caras vêm e chamam e falam, rapaz, conta o seu testemunho lá na igreja, vai ser uma benção. Pega um cara ex-traficante, conta o seu testemunho lá na igreja, vai ser uma benção. Aí pega um ex-rapaz que era travesti, que eles travesti, que era o seu caso, aí eles falam, acho que não, hein. Vai pegar mal. Tem muita visão assim Sim, hoje em dia, é uma cara. visão farisaica, eu chamo farisão, é o legalismo, sabe? É um preconceito, É cara. uma visão judaica, é uma visão que, tipo assim, eles acharam Por dentro que eles não Deus... estão acreditando que Deus te transformou. por dentro desacreditam da própria palavra de Deus, porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então são pessoas que vivem o Evangelho, mas não praticam. Porque eu praticar, eu dá credibilidade. Pedro e João tá na porta do templo, chamado Formosa, eles olham para o coxo e dá credibilidade para ele. Né? Eles não só profetizam, porque profetizar na vida do seu próximo é muito fácil. Mas eles estendem a mão e introduzem ele dentro do templo, eles levam ele para dentro do templo para louvar e glorificar a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Porque que não basta só profetizar, tem que estender as mãos. Mas só que profetizar na minha vida é fácil. Quero ver estender a mão, estender a oportunidade. Tipo assim, eu te dou... Profetizo que você vai vamos ser dar uma benção, mas eu abri a mão. Mas vai ser isso uma aí. benção, mas em outra igreja, aqui na minha não. Isso aí. É igual a visão de muitas pessoas, muita liderança. As pessoas ficam bem assim comigo. Vou te convidar para ir lá na igreja lá, vai lá. Por que você não foi? Por que você não foi? Mas por que você não faz um convite formal?
Tem muito eles disso, fazem. né? Tem Ah, muito. por que você foi? Eu queria te ver lá cantando aquele louvor, queria te ver lá com aquela saudação, por que você não foi? Por que você não vai? Eu tenho um ministério hoje em dia, meu ministério Fabrício Gonçalves, hoje em dia eu levo a palavra do Senhor, né, Leva o seu testemunho. Não levo meu testemunho muito, eu levo mais a palavra. Sim. Porque, cara, sobre o meu testemunho, eu aprendi um pouquinho ali dentro da minha igreja ali, que o testemunho ele não liberta ninguém. A palavra liberta. A palavra liberta. Caramba, A palavra liberta. E tá certo. por causa do preconceito, cara, hoje em dia... Fabrício, você tem preconceito de falar do seu testemunho? Não que eu tenha preconceito, mas que hoje eu me policio, o que eu vou falar? Se eu te falar que a maioria das minhas pregações eu não falo que eu passei pelo transexualismo, não falo porque tem aquele será. Às vezes, Sempre porque vai você ter. está na tribuna ali, eu sou um simples obreiro da casa do Senhor e quero continuar sendo Você simples foi lá- e humilde. Aí eu tô ali na tribuna com pastores renomados e às vezes, muitos lugares cheios de pessoas cheias de unção. Aí você pega, você tá com o microfone na mão, aí aquele glória acaba quando você fala que você foi trans. Enquanto você está pregando a palavra Os ali, caras a começam a igreja fazer assim, tá recebendo. Você O falou, machismo, irmão, tem... porque o machismo tá inserido no evangelho. O machismo, olhar preconceituoso, tanto de homem como de mulher. Rapaz, e mulher, o homem vem com o será, e as mulheres, elas são mestres em... como é que eu posso dar o nome? Confeccionar, né, uma história na cabeça sobre a pessoa, né? Aí você, Já faz um programa de como... Arquiteto, quem é você? Te Na define. cabeça, me define por alguns gestos. E a libertação, para quem vem desse mundo, eu sei que, cara, eu não vou mentir para você, diante de Deus. Tem muito ex-homossexual. Existe esse porque o sangue do Senhor lava, ele liberta. Tem muitos ex que estão tentando libertação, mas às vezes por causa de um trejeito que ficou algo feminino, que ficou do passado. E tá Eu tentando conheço tirar. muito homem que tem muito trejeito feminino, que é todo sensível, que nunca passou por isso, e é hétero. Mas só que se você tem um passado, se você tem um trejeito, não tá liberto, entendeu? Tipo assim, graças a Deus eu fui muito liberto desses trejeitos femininos, né? Mas só que tem pessoas hoje que não conseguem se libertar. É onde essas pessoas não conseguem, assim, mais promessa, alcançar, sabe, a promessa de Deus, porque tem pessoas que limitam elas, entendeu? Não, isso daqui você pode louvar, porque você louvando você é bonitinho, entendeu? Você dá lugar, mas só que te limita, às vezes, a levar uma palavra, né? Porque eu sei, é bem verdade, que tem muitos vacilões. Tem muita gente que usa o evangelho. Mas só que assim como tem o ex-homossexual que é vacilão na presença do Senhor, que erra na presença do Senhor, tem o adúltero, Tem o mentiroso. tem o idólatra, tem o mentiroso, Tem o sem vergonhas, que defama o evangelho por aí. E não é só o cara que foi homossexual. Conheço muito que rouba, conheço muita gente que faz vergonha, assim, sabe, pro evangelho. E assim, diante de Deus, eu tô sempre em busca de melhorar, sabe, dia após dia. E dentro da minha trajetória de 4 anos, graças a Deus, cara, assim, eu não tenho... tenho as minhas guerras, minhas batalhas que eu passo diariamente. E não tenho alguém que fala assim, não, você fez isso na presença do Senhor. Inclusive, eu estava até falando lá no meu ambiente de trabalho, né, que hoje Deus restituiu a minha vida, cara, me deu uma profissão, apesar de não ser a que eu escolhi, mas a que Ele escolheu. E até por causa da minha profissão também sofro preconceito, que hoje em dia eu sou cabeleireiro. Mas só que tem muita gente que não conhece a minha história, como que eu cheguei dentro da profissão. Cara, eu queria ser engenheiro civil. Como que eu me tornei cabeleireiro? Pergunta pra Deus, cara. É isso aí. Pergunta pra Deus. Passa o dia comigo lá, vendo o que acontece naquele salão. São pessoas que sentam, choram, abrem o coração, aceitam Jesus ali. Eu falo de Jesus. Cara, eu falei de Jesus pra uma mulher que nunca foi numa igreja, a família toda traficante. Hoje em dia a mulher vai na igreja, visita, conheceu a palavra. Glória a Deus. Entendeu? Então são pessoas assim, que me julgam pelo meu próprio trabalho. Mas só que, tipo assim, é cabeleireiro porque ele era. Tem essa coisa da Eles sempre profissão. vão tentar dar um jeito de ligar ao seu Alguma passado. coisa. Qualquer vacilo meu é o passado. Esses dias eu vi, sabe o que, de uma pessoa? Ela falou bem assim, Fabrício, toma cuidado.
eu estava na casa de um amigo meu, a gente, né, saiu da igreja, fomos assistir um filme, ficamos até tarde na casa dele, porque no outro dia a gente ia fazer um trabalho lá para a igreja lá. Mas eu falei comigo, Fabrício, toma cuidado se tá na casa de fulano de tal. Eu perguntei por quê. Ela falou bem assim, porque o sufoqueiro, né? Tá falando que pode estar acontecendo. Pode estar acontecendo alguma coisa. Vigia, irmão. Vigia porque é por causa do seu passado. Eu falei assim, oi? Tem gente fazendo papel de diabo, jogando passado na cara o tempo todo. Eu falei, Romanos 8:1. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso aí. pois é, entendeu? Eu não posso olhar para você e falar. Me condenar. Terminei Então, pra quer dizer então que se eu andar com uma coisa, as pessoas criam histórias na cabeça, sabe? Uhum. E às vezes usam o nome de terceiros para falar aquilo que tá pensando sobre você, entendeu? Então assim, hoje em dia, cara, graças a Deus, cara, hoje em dia eu trilho, sabe, uma caminhada, eu tenho projetos com outras igrejas, né? Pessoas que me ligam, me procuram, me ver como uma referência. Hoje, sabe? Ministerial, Fabrício, porque é difícil. estamos chegando no final, a hora voou. E tinha mais para falar, mas... Tinha mais, mas em outra oportunidade, com certeza. Com marca um certeza. Amém? Remake. E a gente vai fazer uma oração, Amém. palavras rápidas. O que você disse para alguém que passou, que está passando, perdão, o que você passou? O que você tem para dizer para essa pessoa? Que tá passando o que eu passei ou que tá vivendo o que eu vivo hoje? Não, que está passando aquilo que você passou. Aquilo que Droga, mundo do homossexualismo, essa situação. É uma mensagem de fé Porque para às alguém. vezes a pessoa tá ali querendo Sim. sair e não encontra uma referência Seja de branco. como e tudo mais. Conscientemente, quem tá me ouvindo sabe que aquilo dali não é de Deus. Por mais que hoje em dia esteja toda essa população aí que tá apoiando, falando que isso não é doença. Realmente, homossexualismo não é doença. Homossexualismo não é um demônio, sabe? Mas só que talvez você está passando por isso porque alguém te violentou, roubou sua inocência e você não sabe como sair disso, entendeu? O mundo já armou uma condenação para você. Mas só que em Jesus, a fé em Jesus, a perseverança, ela é a base para você sair disso, né? Procura uma igreja mais próxima de você, né? Pega a palavra, leia a palavra, tá bom? Porque ela te liberta. Como a gente leu aqui hoje, conhecereis a verdade ela é Cristo. Se você conhecer Cristo, ele vai te mostrar quem é você nele, e não o que o mundo fala o que você é. Verdade. Glória a Deus. Amém? Amém. Pensa. Gente, estamos chegando mais um final, né, Vitão? A gente tá chegando ao final, só pra não deixar como de praxe, a gente tem costume. Você que tá nos acompanhando pela rádio, vai lá no YouTube também, Entre Irmãos Podcast. No Instagram, Entre Irmãos Podcast 22. Você pode ir lá, tem uns cortezinhos que a gente sempre solta lá no Instagram. E também se inscreve lá, compartilha, coloca uma mensagem aí, beleza? Sim. Aí fica ao critério de vocês e a gente espera muito que vocês nos ajudem nisso Ajuda aí, porque eu creio que esse testemunho vai edificar muito. Isso aí. A gente vai finalizar, o gente. Felipe ora. Ora. E a gente encerra esse episódio de Vamos lá, hoje. então. Muito obrigado. Senhor, nosso Deus, Pai, nós louvamos Obrigado, e agradecemos o Senhor Obrigado. por esse testemunho maravilhoso. Pai, eu creio que através desse testemunho vidas serão geradas. Sim. E eu também oro aqui pelo Espírito Santo através da vida de Fabrício. Eu creio, ó Pai, que o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai abrir a visão espiritual cada vez mais. Sim. Eu profetizo sobre a vida dele um ministério abençoado, Amém. que ele vai romper barreiras no nome de Jesus. Pai, o pai, a mãe que está em casa, o ouvinte, talvez está passando uma situação parecida com o que Fabrício contou aqui hoje. Em nome de Jesus, eu profetizo uma libertação sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Sim, Deus. Amém.